Olá, estamos ao vivo. Hoje nós vamos falar sobre perdão. Perdão é essa decisão consciente de liberar o sentimento de ressentimento. É uma decisão de liberar esse ressentimento, esse sentimento de rancor, esse sentimento de ódio, de raiva. Este tema é um tema bastante interessante. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje aqui, de forma rápida, sobre o que é o perdão e o que não é o perdão, porque muitas das vezes confundimos sobre o que é o perdão e o que não é o perdão. Passou por momentos em que teve que ressignificar uma situação da qual ela estava ferida, ela estava magoada, ela estava prejudicada. Isso é muito comum nas nossas vidas, nas relações, seja ela familiar ou social. A gente tem que lidar com situações onde somos prejudicados, lidar com situações onde nós temos os nossos direitos feridos pelo outro. E perdoar é uma tarefa que exige muito de nós. É uma tarefa que exige bastante esforço de nossa parte, perdoar. E muitas das vezes nós confundimos o ato de perdoar, e por isso ele se torna muito difícil para nós. Porque às vezes confundimos perdoar com esquecer. E perdoar não é esquecer. Esquecer seria uma amnésia. E não é disso que estamos falando. Os acontecimentos que ocorrem na nossa vida, eles são acontecimentos que são guardados na nossa memória. Porém, quando falamos de perdão, estamos falando da intensidade. Estamos falando de como este acontecimento ele vai interferir na nossa vida nos dias de hoje. E muitas das vezes é importante nós pensarmos sobre isso. Então, perdoar é algo que envolve aí um amadurecimento. Perdoar é algo que envolve uma coragem, uma inteligência. Perdoar, nós estamos falando de escolhas. Então, perdoar é muito delicado. É até certo ponto confundido por muitos e até polêmico quando falamos em perdoar. Mas hoje nós vamos estar falando dos benefícios, o poder que tem o perdão. Porque mesmo que nós não podemos estar mudando o que aconteceu no passado, mesmo que nós não podemos mudar o que aconteceu, nós podemos liberar os efeitos que esta ferida causou em nós. Nós podemos liberar esse ressentimento, abrir mão dessas emoções que são desencadeadas por causa de uma ofensa, por causa de algo que nos feriu. É abrir mão dessas emoções que são tão enraizadas, tão profundas, que são a raiva, a tristeza, o ódio, e que causa danos físicos e psíquicos em nós. Então nós estamos falando de um assunto bastante interessante, que envolve aí muitas pessoas. Então, perdoar. Perdoar não significa também que você tenha que conviver com a pessoa, que você tenha que aceitar o ofensor ou a ofensora e continuar convivendo. Perdoar está mais ligado a nós do que o outro. Está mais ligado a escolhermos viver de maneira mais saudável do que o que irá acontecer com o outro. Então, perdoar não é dizer que o que aconteceu
não foi ruim, né? Isso seria uma negação, você dizer que colocar um aspecto positivo no que aconteceu. Não, não é isso. Perdoar é entender que algo aconteceu, que algo que danificou em alguma parte a sua vida, foi algo que feriu, mas compreender que você não é obrigado a carregar essa marca, esse ressentimento. E muitas das vezes as pessoas, quando elas não perdoam, elas ficam ressentidas, ou seja, elas estão sempre sentindo de novo, na íntegra, os acontecimentos passados. Então, como seria isso? Quando nós não liberamos o perdão, por mais difícil que seja as situações, nós estamos literalmente voltando e revivendo aqueles momentos, e isto vai danificar a nossa saúde física e psíquica. Então nós precisamos dar um novo sentido, um novo significado para isso que aconteceu a nós. Nós não podemos mudar o outro, nós não podemos mudar a situação, nós não podemos mudar o passado, não temos esse poder, mas nós podemos mudar a maneira como sentimos. E é cientificamente comprovado, alguns estudos mostram, né, o que causa a falta de perdão. Né? Então, vai afetar aí o seu sistema respiratório, a sua frequência cardíaca, a sua pressão sanguínea, né, os níveis de estresse, a memória, o equilíbrio hormonal, a sua questão do humor. Tudo isso vai ser afetado quando nós não liberamos o perdão. Quando nós não liberamos essa situação e deixamos ser afetado por essa situação. Então, nós poderíamos utilizar aqui alguns exemplos. Né? Imagina que você está caminhando e de repente você cai em uma lama, em um barro, você suja com aquele barro. E você tem duas escolhas que podem ser feitas. Ou você continua sujo, procurando o culpado, procurando um responsável, procurando uma vingança, uma maneira de punir um responsável, ou você vai lá e se lava, e você limpa. Isso seria um bom exemplo para falarmos sobre o perdão. Então seria isso, né? Ou você continua sujo, andando de um lado para o outro sujo, com aquele barro, com aquele cheiro, com aquela sujeira, revivendo aquilo por um longo período, ou você escolhe estar se lavando, né? Você não muda a situação, mas você escolhe viver de uma outra maneira. Então, perdoar é essencial para a nossa vida. Perdoar é importante para os nossos dias. Liberar o perdão. E é algo tão difícil liberar o perdão. E nós precisamos compreender que o perdão, ele é um processo. Né? Seria irresponsável eu pedir a vocês que perdoem alguém imediatamente após algo ter acontecido. Né? Seria irresponsável acreditarmos que isso é possível. Mas o perdão, ele é um processo. Ele passa por uma reflexão. Não é um pensamento automático, algo automático que vai acontecer na sua vida de forma mágica. Não, é uma reflexão e uma escolha, onde você vai escolher não ser afetado daquela maneira por aquele acontecimento. Jesus Cristo, quando ele estava sendo crucificado, ele liberou o perdão para aquelas pessoas, né? Mesmo sendo uma pessoa justa. Eu acredito que nós não temos essa capacidade de sermos como Jesus Cristo, mas nós temos que aprender a lição de que a melhor opção é perdoar, e isso é um processo, e nós vamos respeitar este processo.
vamos respeitar esses momentos na nossa vida em que nós vamos estar refletindo, sobre o que aconteceu na nossa vida. Nós vamos estar fazendo uma reflexão e escolhendo deixar de lado esse sentimento de rancor, esse sentimento de raiva, esse sentimento de vingança, porque ele corrói a nossa vida, né? O sentimento de raiva, o sentimento de vingança. E muitas pessoas, elas não avançam na sua vida porque estão envoltas em um sentimento de rancor, de raiva, de ódio por algo que aconteceu, pela qual ela não pode mudar o que aconteceu. Ela não pode mais mudar o passado. E ela vive afetada pelos acontecimentos da mesma intensidade de quando aconteceu. Então, ressentimento é isso, é sentir de novo da mesma intensidade. Então, quando você lembra com raiva, com ódio, você está tendo as mesmas sensações corporais, psíquicas, de quando aconteceu algo, de quando alguém te ofendeu, de alguém te feriu, alguém te traiu. Então, o que não é o perdão? O perdão não é esquecer os erros, não é isso. Perdoar não é esquecer que alguém errou. Perdoar não é abrir mão dos seus direitos. Perdoar é algo que vai liberar você para uma vida de qualidade. Perdoar não é abrir mão dos seus direitos. Talvez você foi prejudicado e o reparo desse prejuízo cabe à justiça. Então deixe que a justiça se responsabilize daí para diante. Entende? Não é abrir mão dos seus direitos, mas é abrir mão desse sentimento, dessas emoções que corroem a sua vida. Então, algumas situações, quando você perdoar, não quer dizer que você vai abrir mão judicialmente de algo. Você vai abrir mão de alguns direitos. Que você tenha que conviver com a pessoa que lhe ofendeu. Não é isso. Você não é obrigado a estar com essa pessoa. Dependendo da situação, se for um familiar, que couber ali uma reconciliação, isso é importante e será feito através de um diálogo. Mas perdoar não significa tolerar, ou deixar passar uma ofensa. Nós não estamos falando aqui disso. Nós estamos falando de um ato libertador que precisa acontecer em nós todas as vezes que fomos ofendidos. Isso dentro do nosso tempo, respeitando os meus limites. Como eu disse, não tem como eu perdoar alguém no ato, talvez, em que a situação está acontecendo. Talvez eu não tenha essa capacidade, porque no momento eu estou envolvido por uma decepção. Mas eu estou chamando aqui para uma reflexão, para uma tomada de consciência de que, se eu permitir que esses sentimentos de raiva, de vingança, de ódio, ele domine a minha vida, eu vou ter sérios prejuízos, tanto no corpo físico quanto psíquico. Eu vou ter sérios prejuízos nos relacionamentos. Então, o perdão é a base dos relacionamentos. De todos os relacionamentos, seja amizade, seja de casal, seja de família, de trabalho. Então, o perdão, nós precisamos trabalhar. É claro que existem situações muito sérias que acontecem conosco. Existem situações muito delicadas. Existem situações que são graves, são sérias. Porém, o fato de você não perdoar ou não deixar esse ressentimento, isso vai acabar prejudicando a sua saúde. E aí nós vamos ver muito sérios problemas cardiovasculares, respiratórios, alérgicos. Então, assim, nós temos muitas situações que são desencadeadas por falta de perdão, esse ressentimento.
Então, o rancor, esse rancor, ele vai prejudicar a sua vida. Ele vai gerar prejuízos. Né? Algumas experiências, eles pegaram a saliva de alguém que estava com raiva, com rancor, e fizeram a experiência com ratos ou com plantas e presenciaram os danos que foram realizados. Agora imagine essa saliva no seu estômago, no seu organismo, o mal que isso não faz. Então são inúmeros os malefícios de quem não libera o perdão. E como eu disse, é uma reflexão que nós precisamos fazer. Talvez seja um processo que você vai ter que passar para liberar o perdão. E é interessante esse ponto, por quê? Porque quando nós não perdoamos o próximo, quem nos ofendeu, porque talvez a situação é muito séria, deixou feridas, deixou prejuízos, o que acontece na nossa mente? Quando nós vamos tomar uma decisão, quando nós vamos nos relacionar com outras pessoas, quando nós vamos nos relacionar com alguém da família que nos ofendeu, o nosso relacionamento ele está baseado nessas feridas. Então, as nossas falas elas vêm carregado deste rancor, dessa raiva, dessa vingança, dessa desconfiança. Então, você vai perceber que há um prejuízo. Por quê? Porque você está partindo de um olhar de julgamento. Você está partindo de um olhar de dificuldades, né, que você está ali enfrentando na sua vida. Então, perdoar não é dar o troco, mas também não é se relacionar com o agressor, com o ofensor. Isso não quer dizer necessariamente que você precisa estar em contato com essa pessoa. Você pode se afastar, dependendo do que aconteceu. Então, perdoar não é uma emoção. Muitas das vezes as pessoas confundem que perdoar é uma emoção. Ela vai surgir e vai gerar o perdão. Não. Perdoar é algo consciente, racional, é uma escolha. Porque você não vai esquecer. Você vai apenas diminuir essa intensidade desse sentimento na sua cabeça, na sua mente. Então você vai viver de forma mais leve. Né? A vida há de encarregar com o que vai acontecer com a pessoa que lhe ofendeu, mas nós precisamos liberar o perdão, porque vai fazer bem para mim mesmo. Né? Eu falo de perdão não pensando no outro. Perdoar não é beneficiar o outro. Perdoar pensando em beneficiar a mim mesmo. Né? Então, nós temos alguns exemplos, eu gosto de dar sempre no final alguns exemplos de pessoas que liberaram o perdão e cresceram. Então, muitas das vezes nós não crescemos na nossa vida porque precisamos perdoar alguém. Né? Talvez sejam nossos pais, por algo que aconteceu lá atrás. E nós temos dificuldade até de pensar nessas questões, porque envolve pessoas importantes da nossa vida. Mas é importante nós perdoarmos algum pensamento que temos a respeito da criação de nossos pais, nosso pai, da nossa mãe, nossos tios, para que seja benéfico a nós mesmos. Então nós vamos ter aí pessoas que carregam marcas da infância. Eu já disse aqui, vou repetir, já disse aqui em outro momento, em que eu conversei com uma pessoa que ela carregava um ressentimento da infância. E este ponto é interessante porque quando nós falamos de perdão, nós imaginamos um outro. Mas muitas das vezes também nós precisamos perdoar a nós mesmos por algo de errado que nós fizemos. Né? Quantas pessoas carregam culpas? Ela se culpa, ela não se perdoa. Ela está culpando, ela se acha ignorante, ela se acha menos inteligente, ela se acha burra por causa de uma decisão que ela tomou no passado. E essa decisão trouxe prejuízo, hoje ela se arrepende. Mas precisamos perdoar a nós mesmos. Entender que no momento daquela decisão, talvez eu não tinha a consciência que eu tenho hoje. Talvez quando eu cometi aquele erro, eu não tinha o mesmo entendimento, eu não tinha o mesmo amadurecimento que eu tenho hoje. Então isso é importante de pensar. E eu conversava com um jovem e ele dizia, ele trazia uma culpa de quando ele tinha 6 anos de idade. Algo que ele permitiu que acontecesse com ele.
E então foi trabalhado o quê? Que quando aconteceu, ele não tinha a mesma maturidade que ele tinha hoje. Ele era uma criança. Ele não respondia integralmente pelas suas condutas. Então ele não tinha esse poder de deixar ou não acontecer algo em determinadas situações. Então, às vezes, a pessoa carrega essa falta de perdão consigo próprio. E ela precisa perdoar, limpar, perdoar a si mesmo. E eu quero finalizar trazendo novamente, eu sempre falo aqui, de algumas pessoas que na história tiveram aí exemplos. E eu poderia citar novamente Nelson Mandela. Ele ficou preso durante 27 anos e quando ele recebe a libertação da prisão, de uma prisão física mesmo, durante 27 anos, ele tem que tomar uma decisão, né? Desejar a vingança, viver lamentando, desejando a vingança, ou perdoar aqueles que te ofenderam, que ofenderam a ele, que lhe maltrataram na prisão, né? Que o agrediram, que o torturaram, que o bateram, aquelas pessoas que o colocaram na prisão. Então ele teve que decidir perdoar e ele se torna um presidente da África do Sul. Então o perdão ele é libertador. Então ele é mais benéfico para nós do que para o outro. Então nós precisamos trabalhar essa questão do perdão. Né? Então eu dei o exemplo aqui da lama. Às vezes você cai numa lama, no barro podre, e você tem duas opções. Mesmo que aquela lama não é culpa sua. Ou você vai se lavar, ou você vai andar procurando, todo sujo, de um lado para o outro, procurando o culpado, procurando vingança, procurando responsabilizar alguém. Então, esse assunto é um assunto bastante delicado, que exige bastante cuidado para não tornar polêmico, porque vai gerar aí diversas visões, pontos, né, em que as pessoas podem dizer, mas como perdoar alguém que fez determinadas situações? Como liberar alguém que merece ser punido? Aqui nós não estamos falando de merecimento ou não, se a pessoa merece ou não o perdão. Nós estamos falando de liberar esse sentimento que está em nós, que muitas vezes nós carregamos de um lado para o outro. É comum as pessoas, talvez ela está em férias, e ela está lá na praia e ela deveria estar descansando, e ela está levando quem? Ela leva a pessoa junto, na mente, nos pensamentos, nos sentimentos, e ela está lá na beira da praia e ressentindo o que aconteceu, pensando naquela pessoa, pensando na situação, tocando na ferida. Entende como é grave? Você está numa pousada, você está num shopping, você está fazendo um lanche, você está na sua cama e você leva essa pessoa na sua mente. A Lena está dizendo aí, show de bola. É importante, Lena, esse assunto, muito interessante. Obrigado. E você leva essa pessoa junto por onde você vai. Então, talvez no momento de que você deveria estar desfrutando uma conquista, você está levando. E olha que interessante, que eu me lembrei aqui. A nossa vida, às vezes você passa a viver em função dessa pessoa. Então, você abre mão das coisas que você quer conquistar, dos seus sonhos, para quê? Para tentar mostrar para essa pessoa que te ofendeu que você pode, né? Que você conseguiu dar a volta por cima. E às vezes você entra em muitas furadas, em muitas questões, para tentar provar para o outro que te ofendeu que você está bem. Né? Eu me lembro que há uns anos atrás eu tinha um carro e eu negociei, eu levei um prejuízo muito grande e a pessoa, né, passa a gente para trás, mas a gente precisa decidir, eu perdoo ou eu vou passar a vida lutando para conquistar outro, para mostrar que eu dei a volta por cima. Tá vendo como que é a sobrecarga que vem sobre isso quando você não libera o perdão? Liberar o perdão não é esquecer. A gente, às vezes, vai levar para a vida toda. Mas é não deixar afetar a nossa pessoa o erro do outro, a falha do outro, o que aconteceu no passado.
Então vamos dar novo sentido para a nossa vida, vamos ressignificar o que aconteceu. É difícil demais. E muitas das vezes nós não vamos conseguir fazer isso da noite para o dia. Não é simples assim, vou perdoar e pronto. Não, é um processo que você vai refletir e dizer, olha, eu preciso liberar o perdão, não porque o outro merece, não porque o outro é bom, não porque eu sou bom, mas é porque eu preciso estar livre dessa sobrecarga. Eu preciso estar livre deste mal que me oprime. Eu preciso estar em paz. Então é uma tomada de consciência, é uma escolha consciente. Ok? Então nós precisamos parar de reviver com a mesma intensidade. Né? Então, às vezes, nosso planejamento de vida ele está partindo pelo viés da vingança. Olha, eu preciso construir algo porque eu preciso me vingar daquela pessoa. Aquela pessoa precisa ver que eu consegui. Eu vou mostrar para ela. Não, não, você vai mostrar para você mesmo. Você vai viver a sua vida. Você vai escolher aquilo que é importante para você. Deixa o outro lá nos erros dele. Né? Deixa o outro. Se é alguém da sua família, então converse. Se o outro demonstrou intenção de mudança e quer mudar, quer viver melhor com você, então libera o perdão. Não fica trazendo à tona, a não ser que seja necessário, a não ser que haja um motivo, uma razão, mas pegue isso como experiência, pare de tocar no assunto, pare de trazer isso à tona se não for necessário. Ok? Então o perdão é algo bastante delicado. É bastante delicado e nós precisamos aprender. Talvez nós não consigamos fazer isso da maneira como Jesus Cristo fez, né? Com tanta propriedade, com tanta perfeição, mas nós conseguimos, em um processo, mudar a nossa maneira de pensar sobre determinadas situações. Ok? Isso é uma atitude para fortes, pessoas amadurecidas, fortes. Não é sinal de fraqueza perdoar. Ok? Espero que esse conteúdo tenha sido rico para vocês. Um forte abraço. As lives agora estão sendo de 30 minutos. Nós já estamos aí com 30 e poucos minutos. Vai ser um conteúdo talvez mais enxuto, mais objetivo. E também vai possibilitar aí que as pessoas possam acompanhar com mais tranquilidade. Vai ficar salvo. Um forte abraço a todos vocês que participaram, estiveram aí conosco. Mara, minha esposa, Lena, Osilane, Bárbara, todos vocês que participaram, um forte abraço. Estamos chegando aí no final de semana. Tenham um ótimo final de semana, todos vocês. Muito obrigado. Até mais.